Então, agora como já entendemos como funcionam as listas e como podemos modificar essas listas a partir de alguns métodos que a própria lista já nos fornece, a gente vai entender um outro tipo de objeto que a gente tem em Python, que são as tuplas. Se a gente for analisar a nossa variável carros, colocar um ponto, a gente percebe que a gente tem diversos métodos que a gente pode utilizar que nos permitem manipular essa lista. Porém, se eu vier aqui e mudo como esse objeto é declarado, em vez de colocar o nosso colchete, colocar um parênteses, as coisas já começam a mudar um pouquinho. Se eu colocar ponto, olha que interessante, eu já não tenho aquela quantidade de métodos que eu tinha quando eu trabalhava com uma lista. Então, se eu fiz dessa forma, quando eu dou um print no type desse carros, olha que interessante. Eu já não tenho mais uma lista, e sim uma tupla. Então, diferente da lista em Python, a tupla ela é como se fosse um somente consulta, um read-only. Então, a gente só consegue consultar esses dados e não manipular. Por isso que a gente não tem acesso aos métodos que a gente tinha em uma lista. Então, a gente tem poucos métodos aqui. Então, a gente tem o count, que ele conta a quantidade de vezes que um elemento aparece naquela tupla, e temos um index que ele retorna a posição do elemento, né, contido naquela tupla. Ou seja, a gente não tem ações de modificação nessa tupla. E para quando isso vai ser interessante na nosso trabalho com Python, se eu não posso fazer nada com essa tupla? Vamos imaginar que a gente tem uma aplicação onde contém dados sensíveis que não podem ser modificados. Vamos pensar que eu tenho um formulário, e nesse formulário eu tenho algumas informações da pessoa, CPF, nome, essas coisas. Ela foi cadastrada em primeiro momento, porém elas não podem ser atualizadas. Então é para isso que serve a nossa famosa tupla. A gente consegue trazer um dado de referência, vamos pensar que eu preciso listar alguma informação, não preciso modificar. Então a tupla ela vai ser interessante para isso. Então a gente consegue criar um objeto que recebe esses valores e traz uma segurança que esses objetos nunca serão modificados, porque eles estão como uma tupla. Então essa é a diferença entre uma lista e uma tupla. A lista, eu consigo acessar ela, ou seja, acessar os valores, e consequentemente modificá-los. Já com a tupla não. A tupla não, eu só consigo consultar. É como se fosse, pensando em um banco de dados, eu tivesse acesso a uma tabela onde eu poderia fazer um delete, um update, um insert, e eu tenho acesso a uma view. A view não. A view é só um select de uma tabela, ou seja, um select de uma tabela na qual eu não tenho acesso, para que eu só tenha acesso aos dados que eu preciso, ou seja, os dados daquele select, eu não consigo fazer ação nenhuma. Então essa é a diferença entre uma lista e uma tupla. A lista eu consigo acessar e modificar, e a tupla eu só consigo fazer a consulta, como já vimos aqui. Então, diferente da lista, como que eu faço a declaração? A tupla eu coloco entre parênteses, ou simplesmente eu defino que é uma tupla. Então, eu coloco tupla e dentro dela, entre parênteses, eu coloco os elementos contidos nessa tupla. Assim como a lista, ela aceita também outros valores. Eu não preciso trabalhar dessa forma. Eu posso adicionar valores numéricos. Eu posso adicionar uma lista dentro dela, né? Então, vamos pensar que eu tenho outros carros aqui. Brasília. Nome de carro. Gol. E assim por diante. Se eu vier aqui e executar, ou seja, dar um print nessa minha tupla, e executar, vamos lá. Isso, a minha lista está fechada. É isso mesmo. Então, ó, ela permitiu com que eu informasse alguns outros valores, né? Então, diferente da
Assim como a lista, eu consigo colocar qualquer informação. Eu posso ter dados primitivos, como uma string, um valor numérico, e também eu posso ter alguns dados mais complexos, que aqui eu tenho uma lista. Então ela permite também a gente adicionar qualquer valor, porém na declaração dela, só que ela não permite modificar esses valores em tempo de execução. Então é como se fosse, vamos pensar, uma ideia de constante, a gente só consegue acessar, porém não consegue modificar. Então essa é a diferença da lista e da tupla. A lista a gente consegue acessar e fazer qualquer tipo de modificação, e a tupla não. A gente acessa essa informação e somente consulta esse dado. Perfeito? Então essa é a diferença entre lista e tupla.